Vamos começar nossa catequese sobre o Santo Cura de Ars. O nome do nosso santo é João Maria Vianney. Ele nasceu em 1786, perto da cidade de Lyon, uma localidade chamada Dardilly. Ele nasceu numa época um pouquinho depois da Revolução Francesa. E a Revolução Francesa perseguiu muito a igreja. Tanto que São João Maria Vianney, ele recebeu a primeira comunhão de um padre que ia pelas aldeias, pelos povoados e celebrava a missa escondido. Porque qualquer padre que fosse pego celebrando a missa iria para a guilhotina. Foi uma época de grande perseguição para a igreja. Mais de 30 mil padres e religiosas foram assassinados na Revolução Francesa. E essa foi a infância de São João Maria Vianney. Ele trabalhava na roça, junto com seu pai, então não teve oportunidade de estudo. Ele foi aprender a ler, ele já era adolescente, já tinha 16 anos. E foi então que ele aprendeu a língua francesa. Por isso, quando ele entrou no seminário, com 20 anos de idade, ele tinha imensa dificuldade com o estudo, porque ele não tinha costume. Ele trabalhava na roça, ele não chegou a ter um estudo formal como os outros seminaristas. E aí, naquele tempo, as aulas no seminário eram dadas em latim. São João Maria Vianney tinha uma imensa dificuldade com o latim. E foi com muita oração, aquilo que ele não conseguia por meio do estudo, porque ele não conseguia guardar, a memória dele era fraca, a memória dele era bem ruinzinha. Então quem tem dificuldade com o estudo, eu disse na celebração ontem, pode pegar com São João Maria Vianney, de intercessor. Até que com muito custo ele conseguiu a autorização com os professores que fizessem a última prova para ele, não em latim, mas em francês. E aí ele conseguiu passar. Mas sem isso ele não teria sido padre. E São João Maria Vianney, ele teve um pároco na vida dele que foi muito importante. O nome desse padre era Padre Balé. Um homem muito piedoso, um homem muito de Deus, e aquilo foi inspirando São João Maria Vianney. Até que, naquele tempo em que ele era jovem, já tinha entrado para o seminário, a França estava em guerra com a Europa inteira, foi a época de Napoleão. São João Maria Vianney então foi convocado para o exército. Só que no meio da marcha com o exército, ele ficou doente, caiu doente, eles socorreram ele lá numa aldeia. O problema é que a tropa foi embora e aí ele foi dado como desertor. Desertor é aquele que abandonou a guerra, abandonou o exército. E a pena para o desertor é a pena de morte. Então ele teve que ficar escondido por mais de um ano numa casa lá de algumas pessoas que o acolheram, porque legalmente ele era um criminoso, ele tinha desertado do exército meio sem querer. Ele simplesmente adoeceu e depois não achou mais a tropa que estava indo junto com ele. Mas aí Napoleão perdeu a guerra, os soldados que tinham sido desertores foram anistiados, ele retornou para o seminário e foi ordenado. São João Maria Vianney foi ordenado numa paróquia, numa capela, que ficava a 100 quilômetros do seminário. E ele foi a pé, foi e voltou a pé 100 quilômetros. E ordenou sozinho, só ele e o bispo. Eu até comentava isso com os meninos da minha turma, quando disseram para a gente que a nossa ordenação seria muito restrita, né? A gente só pôde convidar 20 pessoas da nossa família. Aí eu disse, olha, o nosso padroeiro ordenou sozinho, então a gente já está tendo até uma ordenação de luxo. E São João Maria Vianney, inicialmente eles não deixaram que ele fosse confessor, porque para confessar a pessoa tinha que ter uma certa sabedoria, uma certa teologia, e a teologia dele foi bem fraquinha. Mas aí, graças à intercessão desse pároco, Padre Balé,
ele foi autorizado a confessar também e foi mandado para uma paróquia no meio do nada, uma vilazinha com 40 casas, cerca de 300 habitantes, chamada Ars. Por isso São João Maria Vianney é chamado de o cura d'Ars, ou seja, o cura, o pároco da cidadezinha de Ars, da vilazinha de Ars. Chegando lá, o povo tinha muito tempo que estava sem padre. Por causa da perseguição da Revolução Francesa, muitas paróquias ficaram sem padres. Muitos padres fugiram, outros foram mortos. E o povo não tinha vida religiosa absolutamente nenhuma. Blasfemavam, que é um costume que, graças a Deus, aqui no Brasil nós não temos, mas os europeus, muitas vezes, eles dizem palavrões e xingamentos contra Deus, contra Nossa Senhora. Um hábito terrível, chamado blasfêmia. Lá tinha 40 casas e 4 bares, 4 tabernas, como era o nome que se usava. Então o povo não era fácil, bebia muito. Muitas rixas, muitos ódios e ninguém rezava. São João Maria Vianney ia para a igreja, tocava o sino para chamar para a missa e não ia ninguém. A igreja estava caindo aos pedaços, cheia de ratos, aranhas, a casa paroquial abandonada. E no meio dessa devastação espiritual, São João Maria Vianney fez aquilo que um pastor, a exemplo de Jesus Cristo, deve fazer pelo seu rebanho. Confiou em Deus e se colocou em oração e em penitência. Ele rezava o dia todo e fazia penitências que, mais tarde, quando ele estava mais velho, ele reconheceu que eram exageros, muito frutos ali do ambiente da época. Para a gente ter uma ideia, ele dormia 4 horas por dia apenas. Dormia no chão. Fazia jejuns assim tremendos. Comia só algumas poucas batatas. Cozinhava um caldeirão de batatas na segunda-feira e aí comia uma batata por dia. Quando chegava no final de semana, já estava mofado e ele comia a si mesmo. Então, penitências muito, muito duras e jejuns muito intensos. E foi a força de jejum e orações que ele conseguiu de Deus a conversão da sua paróquia. Quando as pessoas começaram a ir à missa, essa foi a fase de São João Maria Vianney, meio Antigo Testamento, meio São João Batista. Ele foi crismado no dia de São João Batista, então ele colocou o nome Batista junto do nome dele. Então ficou São João Maria Batista Vianney. E acabou que essa pregação meio de São João Batista, né, condenando os pecados, condenando os bailes, que o povo lá era muito festeiro. A bebedeira, o trabalho no domingo, as blasfêmias, com palavras muito duras. Dizendo claramente para o povo que se as pessoas não abandonassem seus pecados, elas iriam para o inferno. Como o pessoal gostava muito de festa, né, de dança, e muitos pecados se cometiam nessas festas, muitas rixas, brigas, até assassinatos. Quando ele fez uma capela para São João Batista, do lado da igreja, ele colocou assim uma inscrição na porta da capela assim: a sua vida foi o preço de uma dança, meio para cutucar o pessoal que ia nessas festas. Bom, ele começou a ser perseguido, já que a pregação dele era tão dura e ele tinha uma vida tão exemplar. Tinha uma mulher que morava lá em Ars que apareceu grávida e inventaram que o filho era dele. Começaram a fazer músicas, canções com o nome dele, debochando. Pichavam o nome dele nos muros, com xingamentos, com palavrões. Jogavam coisas na porta da casa paroquial, jogavam lavagem, comida podre, coisas assim, terríveis. Faziam cartas anônimas para outros padres denunciando ele, inventando coisas sobre ele. Escreviam cartas por bispo sobre São João Maria Vianney. E a santidade dele já era visível. Vinha gente de outras paróquias para poder se confessar com ele, assistir a missa dele. Então os padres em volta começaram a ter ciúme, começaram a fazer calúnias sobre ele também.
Foram 5 anos de calúnias e difamações que ele aguentou em silêncio. Aguentou oferecendo tudo isso a Deus. Foi um santo de uma vida muito sofrida, como é a vida de todos os santos que imitam Jesus, que leva à cruz. Até é famosa uma frase dele em uma das homilias, que ele dizia assim que hoje recebi 2 cartas de manhã na minha casa. Uma dizia que eu era um santo, a outra dizia que eu era um charlatão. A que dizia que eu era um santo não me acrescentou nada. A que dizia que eu era um charlatão também não me tirou nada. Ele ensinava os seus paroquianos a colocar a sua esperança em Deus e só se importar com o que Deus acha. Não se deixar levar pelo mundo. E São João Maria Vianney, ele nem era um bom pregador. Ele se dedicava muito. Aquilo que faltava de talento natural, ele procurava compensar com esforço. Então ele tinha diversos livros de diversos grandes pregadores, grandes santos, e procurava ir vendo aquilo que ele poderia dizer e ia compondo o seu sermão durante a semana. Quando era no sábado, ele passava a noite inteira tentando decorar, para poder dizer tudo aquilo que ele construiu. Então nós temos esses sermões escritos de São João Maria Vianney, especialmente dessa primeira fase dele. Ele tinha que decorar tudo, mas a memória dele não era boa. Então os biógrafos dele dizem que às vezes ele subia no púlpito e aí começava o sermão, mas aí se enrolava todo. Dizia uma parte que era no final, no início, ou então se esquecia, perdia o fio da meada e descia constrangido do púlpito. Não foi a sabedoria humana de São João Maria Vianney que converteu a paróquia. Foi a sabedoria divina que Deus deu a ele de confiar inteiramente em Deus e não nas suas próprias forças. As pessoas, vendo a santidade dele e vendo que as calúnias, as difamações não tinham menor cabimento, começaram a se converter. As tabernas da cidade, da vilazinha de Ars, foram fechando e começaram a surgir milagres. Um dos mais clamorosos, que fez maior sucesso na época, foi um milagre. Ele fez um orfanato para as meninas, porque muitas vezes a menina era órfã, não tinha quem cuidasse, ela acabava se perdendo na vida, por assim dizer. Então ele fez um orfanato. Só que um dia não tinha comida, não tinha alimento, porque as colheitas foram muito ruins e eles precisavam de trigo para fazer pão, e tinha só um montinho de trigo, já estava vazio. Então ele pegou uma relíquia de Santa Filomena, que ele era muito devoto, colocou no meio do trigo e passou a noite inteira em oração junto com as meninas do orfanato. No dia seguinte, quando ele abriu o celeiro estava lotado. Deus proveu todo aquele trigo. Esse milagre e muitos outros se espalharam a fama, de forma que Ars se tornou um centro de peregrinação. Vinha gente de tudo quanto é lugar da Europa para poder ver o cura d'Ars. E é famoso quando um ateu que foi lá e se converteu disse a seguinte frase: "Eu vi Deus num homem". E aquelas multidões imensas que iam para se confessar com ele, o governo teve que fazer uma linha de ferro, uma linha de trem, para ligar a pequena Ars a Lyon, de tanta gente que ia. Nos últimos anos da vida dele, iam mais de 100.000 pessoas por ano para confessar-se com ele. Às vezes demorava muitos dias para a pessoa conseguir se confessar. E aquele homem que não teve uma teologia assim das melhores, é talvez o grande confessor da história da igreja. Passava 16 horas no confessionário. E muitas vezes ele lia os corações, por assim dizer. Chegou uma pessoa lá que tinha décadas que não se confessava. Se confessou quando fez a primeira comunhão. A pessoa já era de idade. E aí ele perguntou, né, quanto tempo tem que você não se confessa? E a pessoa disse numa data, 42 anos. Aí ele, não, 44. E a pessoa foi fazer a conta, né? E viu que ele estava certo. Ele tinha esse dom de conhecer a vida da pessoa sem a pessoa dizer. Conhecia
os pecados da pessoa sem a pessoa falar. Ele tinha esse dom de ler os corações. E dava... muita gente ia discernir a vocação com São João Maria Vianney. E ele dava sempre a resposta acertada. A sabedoria de Deus brilhava naquele homem. Um padre que tinha feito uma congregação religiosa foi pedir conselho para ele. E ele disse assim: faça mais barulho à porta do sacrário do que nos meios de comunicação. Que assim como ele converteu a paróquia de Ars com a força da oração, com os meios divinos, qualquer congregação só vai para frente com os meios divinos da oração, da proximidade com Deus, e não da mera propaganda. Não é o marketing que vai fazer a igreja ser grande e santa. É a santidade. Um outro padre que, vendo como ele tinha tido sucesso em converter a sua paróquia, foi reclamar, dizendo: Padre João Maria Vianney, na minha paróquia eu faço de tudo, eu prego, eu procuro falar com as pessoas, eu procuro fazer a catequese, mas as pessoas não se convertem. E aí São João Maria Vianney respondeu para ele: você faz penitência? Você faz jejum? Você dorme no chão por eles? Você aplica a disciplina? Não? Então não tem direito de reclamar. O pastor é aquele que se sacrifica pelas suas ovelhas, como fez Jesus. E aí, depois já de idade, ele faleceu em 1859, com 73 anos de idade. Ele já estava com a saúde muito ruim. Aquelas milhares de pessoas que iam para se confessar com ele, para vê-lo. Ele então morreu lá na cidade de Ars. E o corpo de São João Maria Vianney está incorrupto até hoje, ou seja, não se desfez. Quando se desenterrou, o corpo, com exceção do rosto, o rosto estava um pouco desfigurado, mas o resto do corpo estava em perfeito estado. E se encontra até hoje. Inclusive lá tem um relicário com o coração de São João Maria Vianney. A gente pode dizer do coração sacerdotal de São João Maria Vianney, coração de padre. E ele foi declarado pela igreja padroeiro de todos os párocos. E uma coisa curiosa é que ele, um santo francês, foi canonizado um dia antes de uma conterrânea dele, Santa Teresinha, que também era francesa. Os dois canonizados em 1925 pelo Papa Pio XI. Que São João Maria Vianney possa interceder por todos nós, especialmente pelos vocacionados ao sacerdócio. Peço a intercessão dele. Ele foi importante no meu discernimento vocacional. Eu li a vida dele quando eu estava fazendo encontro vocacional no seminário. Que ele interceda por todos os padres, que todos os padres possam ter um coração sacerdotal semelhante ao dele. São João Maria Vianney, rogai por nós. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu no Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Oremos, derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição, pela intercessão da Virgem Maria, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, e de São João Maria Vianney, o cura da Ars, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.